poderia conhecer. Ele era de Duzar e estava ansioso para escapar de Morbus e voltar para seu próprio país. Pandar era o homem de Funda. E Ganred era o homem de Tonal que havia sido meu companheiro de prisão. Então eu sabia algo sobre eles. Ambos me asseguraram que, se eu realmente estivesse servindo Vordaj de Dotar Sojat, eles trabalhariam comigo de boa vontade. Todos esses homens pensavam, é claro, que eu era apenas um armado, mas meu posto lhes garantia que eu tinha influência e que eu era uma pessoa importante. Expliquei a eles que me haviam prometido o corpo de um homem vermelho assim que Rastavas fosse localizado e que então eu deveria ser um deles e estar ansioso para deixar Morbus. O crescimento do tecido na sala de cubas número 4 já havia quase preenchido o grande pátio. Eu havia bloqueado com segurança todas as janelas e portas que davam para o recinto, para que ele não pudesse entrar no prédio, mas ameaçava em breve ultrapassá-lo e escorrer pelos telhados, de onde eventualmente encontraria o caminho para as avenidas da cidade. A produção de novos hormônios praticamente cessara, e eu esvaziei todos os tanques à medida que eram esvaziados, para que não houvesse repetição do que havia ocorrido na sala de cubas número 4. Isso tornou necessário que eu visitasse todos os prédios que possuíam tanques de cultura, e eram muitos deles. Foi ao retornar de um desses outros prédios que recebi uma convocação para me apresentar perante a Imed. Quando entrei no palácio, Teaiton veio ao meu encontro. Tenha cuidado. Ele avisou. Algo está acontecendo, não sei o que é. Mas um dos servos de Imed disse que ele vivia murmurando sobre você e a mulher. Agora que ele a perdeu, ela parece ainda mais desejável do que antes. Se você quiser evitar problemas, é melhor devolvê-la a ele, porque, se não o fizer, ele pode mandar matá-lo e levá-la de qualquer maneira. E nenhuma mulher vale isso. Agradeci a ele e segui para a Câmara do Público, onde todos os principais oficiais de Imed estavam reunidos diante do trono. O Jedak me cumprimentou com uma expressão carrancuda enquanto eu tomava meu lugar entre os outros oficiais, sendo o único sem o corpo de um homem vermelho. Quantos cérebros Ormad havia entre eles, eu não tinha como saber, mas pelo que tinha ouvido desde que cheguei a Morbus, supunha que a maioria deles eram cérebros Ormad transplantados. Teriam ficado surpresos, e Imed especialmente, se soubessem que por trás do meu horrível rosto Ormad estava o cérebro de um nobre de Hélio e um assistente confiável do senhor da guerra de Barson. Imed apontou um dedo para mim. Confia em você, disse. Coloquei você no comando dos laboratórios. E o que você fez? O fornecimento de guerreiros cessou. Eu não sou Rastavas, lembrei-lhe. Você permitiu a catástrofe na sala de tonéis número 4, que ameaça nos sobrecarregar. Deixe-me lembrá-lo vivamente de que eu não sou a mente mestra de Marte. Interrompe. Ele não deu atenção àquilo e continuou. Essas coisas ameaçam o colapso de todos os nossos planos de conquistar o mundo e exigem uma tentativa imediata de lançar nossa campanha com forças inadequadas. Você falhou no laboratório, e agora eu o relevo de suas funções ali, mas lhe darei outra chance de se redimir. Minha intenção agora é conquistar Fundar imediatamente, assim adquirindo uma frota de navios com a qual podemos transportar guerreiros para Tonol. A captura de Tonol nos dará navios adicionais e permitirá avançarmos para a captura de outras cidades. Estou colocando você no comando da expedição contra Funda. Não será necessário um grande contingente para tomar essa cidade. Temos 500 Malagors. Eles podem fazer 2 viagens de ida e volta por dia. Isso significa que você pode transportar 1000 guerreiros por dia para um ponto próximo a Funda, ou, se os pássaros puderem carregar o dobro, 2000. Da mesma forma, você pode posicionar 1000 guerreiros dentro das muralhas da cidade para tomar e abrir os portões para o corpo principal de suas tropas. Primeiro, você transportará os tanques e o meio de cultura necessários para produzir alimento para seus guerreiros. Com 20.000 guerreiros, você pode fazer seu ataque, e continuarei a enviar a você 2000 por dia até que a campanha termine, pois você perderá muito. Você imediatamente abandonará seus aposentos no prédio do laboratório e tomará residência aqui no palácio, que eu designarei para você e sua comitiva. Eu vi imediatamente o que ele estava tentando realizar. Ele faria com que Janai fosse transferida para o palácio, e então me enviaria para a campanha contra Funda. Você se mudará para o palácio imediatamente e iniciará o transporte de suas tropas sem demora. Eu falei. 17. Escapar nunca. Agora me vi diante de um problema para o qual parecia não haver solução. Se eu estivesse em posse do meu próprio corpo, poderia ter escapado com Janai pelo túnel para a ilha onde John Carter e Rastavas haviam se escondido e esperado lá pelo retorno deles. Mas eu não podia abandonar meu corpo e arriscar ter que sair para o mundo como um órmado. Também senti que era meu dever, como Homem Vermelho,
permanecer e tentar de alguma forma frustrar o plano de conquista mundial de Aymed. À medida que me dirigia aos aposentos de Janai para contar-lhe o que nos acontecerá, meu ânimo alcançara o ponto mais baixo, não poderia cair mais. Enquanto eu passava por um corredor no prédio do laboratório, encontrei Tungan, que parecia muito perturbado. A massa da sala do tanque número 4 ultrapassou o telhado em um ponto e está transbordando pela lateral do prédio em direção à avenida, disse ele. O crescimento parece ter acelerado de repente, e se não foi interrompido, é apenas uma questão de tempo antes que envolva toda a cidade. E a ilha também, eu disse. Mas não posso fazer nada a respeito. A IMED me dispensou das minhas funções no laboratório. A responsabilidade agora pertence ao meu sucessor. Mas o que podemos fazer para nos salvar? Exigiu Tungan. Todos nós estaremos perdidos se o crescimento não for detido. Ele já capturou e devorou vários dos guerreiros enviados para tentar destruí-lo. As mãos os agarram, e as cabeças os devoram. Eventualmente, ele vai nos comer todos. Sim. O que poderíamos fazer para nos salvar? No momento, nós incluía apenas Janai em meus dois eus em meus pensamentos, mas logo pensei em outros em Pandarigan Red e Sitor. Sim, até em Tunga, o assassino de Aor, com o cérebro de um Ormad. Esses homens estavam tão próximos de serem amigos quanto qualquer um que eu tivesse em Morgoth. E havia também o pobre Teaitan. Ele havia sido meu amigo. Eu precisava salvá-los a todos. Tungan, eu disse. Você gostaria de escapar? Claro. Você jurará me servir lealmente se eu ajudá-lo a fugir de Morgoth, esquecendo que você é um Ormad. Não sou mais um Ormad agora. Ele disse. Sou um homem vermelho. E o servirei lealmente se você me ajudar a escapar das garras do horror que está se espalhando pela cidade. Muito bem. Vá imediatamente a Pandarigan Red e se Teaitan e diga-lhes para irem aos aposentos de Janai. Advirta-os a respeito do segredo. Que ninguém ouça o que você lhes disser. E apresse-se. Pungan foi imediatamente aos aposentos de Janai, que parecia contente em me ver, e contei-lhe sobre as ordens de Aymed de que nos mudássemos para os aposentos no palácio. Os dois servos que eu suspeitava ouviram, como eu pretendia, e eu imediatamente lhes dei ordens para recolher os pertences da senhora, o que me deu a oportunidade de falar com Janai em particular. Eu contei a ela o que a ordem de Aymed pronunciava e que eu tinha um plano que oferecia alguma pequena esperança de fuga. Aceitarei qualquer risco, disse ela, antes de permanecer no palácio de Aymed depois que você foi enviado embora. Você é a única pessoa em Morgoth em quem posso confiar, meu único amigo, embora eu não saiba por que você se torna meu amigo. Porque Vordas é meu amigo e Vordas te ama. Eu disse. Senti-me um covarde, adotando essa maneira de declarar um amor que talvez eu não tivesse coragem de contar a ela se estivesse em posse da minha própria identidade, e agora que o fiz, imediatamente desejei não tê-lo feito. E se ela desprezasse o amor de Vordas, ele não estaria aqui pessoalmente para insistir em seu pretendimento, e certamente um amado horrível não poderia fazê-lo por ele. Prendi a respiração enquanto esperava por sua resposta. Ela ficou em silêncio por um momento, e então perguntou, o que te faz pensar que Vordas me ama? Eu acho que era perfeitamente óbvio. Ele não poderia estar tão preocupado com o destino de qualquer mulher se não a amasse. Você provavelmente está enganado. Vordas certamente estaria preocupado com o destino de qualquer mulher vermelha que pudesse ter sido prisioneira em Morgoth. Como poderia haver amor entre nós? Mal nos conhecemos, apenas trocamos algumas palavras. Eu estava prestes a discutir o ponto quando Pandar, Gunred e Sitor chegaram, encerrando a conversa e deixando-me tão incerto sobre os sentimentos de Janai em relação a Vordas quanto eu estava antes. Como esses três haviam sido empregados no prédio do laboratório, Tungan os encontrou rapidamente. Enviei-os ao meu escritório para me esperar, pois não queria falar com eles onde poderíamos ser ouvidos por um dos espiões de Aymed. Poucos minutos depois, Tungan voltou com Teaitan, e a lista daqueles que eu esperava que me ajudassem lealmente estava completa. Nesse momento, os servos haviam reunido os pertences de Janai, e eu lhes ordenei que os levassem ao palácio, para nossos novos aposentos, e assim me livrei deles. Assim que se foram, corri para meu escritório com Janai, Tungan e Teaitan, onde encontramos os outros membros do meu grupo nos aguardando. Estávamos todos juntos agora, e expliquei que pretendia escapar de Morgoth e perguntei a cada um se estava disposto a me acompanhar. Todos me asseguraram que sim, mas Sitor expressou uma dúvida, que suponho que cada um deles nutrisse, de que a fuga seria impossível. Qual é o seu plano? Ele perguntou. Descobri um corredor subterrâneo que leva a uma ilha na costa de Morgoth. Eu disse.
Foi para esta ilha que Dr. Sojet e Rastavas foram quando desapareceram da cidade. Eles estão a caminho de Hélio agora, e você pode ter certeza de que Dr. Sojet retornará com uma frota de navios de guerra e uma força suficiente de guerreiros para me resgatar de Morbo. Teiaiton parecia cético. Por que? Ele perguntou. Dr. Sojet desejaria resgatar um Ormad de Morbo. E como? Perguntou Citor. Dr. Sojet, um pobre panta, poderia esperar persuadir o Jedak de Hélio a enviar uma frota de navios de guerra para os pântanos Tolnoianos por causa de um Ormad. Eu admito, respondi, que a ideia parece fantástica, mas isso é porque vocês não conhecem todos os fatos, e há razões pelas quais não desejo divulgá-los todos neste momento. No entanto, sobre um ponto, posso tranquilizá-los. Trata-se da capacidade de Dr. Sojet de trazer uma frota de navios de guerra de Hélio. Dr. Sojet é, na realidade, John Carter, senhor da Guerra de Marte. Essa declaração os deixou bastante surpresos, mas depois que expliquei por que John Carter tinha vindo a Morbo, eles acreditaram em mim. Teiaiton ainda estava perplexo, no entanto, para entender por que o grande senhor da guerra deveria se interessar tanto por um Ormad a ponto de trazer uma grande frota de tão distante Hélio para resgatá-lo. Eu percebi que havia cometido um erro ao falar como falei, mas às vezes era difícil para mim dissociar minhas personalidades duplas. Para mim, eu sempre era Vordas, um nobre do Império de Hélio. Para os outros, eu era Todurbar, um Ormad de Morbo. Talvez, eu disse, tentando explicar, eu tenha exagerado minha própria importância quando disse que ele voltaria para me resgatar. Ele voltará por Vordas, mas também por mim, já que tanto ele quanto Vordas são meus amigos. O que te faz pensar que ele vai resgatar qualquer um dos outros? Perguntou Pandar de Funda. Ele resgatará qualquer um que Vordas peça, e isso significa qualquer um que eu sugeri, pois Vordas é meu amigo. Mas Vordas desapareceu, disse Garred de Tonon. Ninguém sabe o que aconteceu com ele. Acredita-se que ele esteja morto. Você não me disse isso, Tordurbar, exclamou Janai. Ela se voltou para Citor. Talvez isso seja uma armadilha que o Ormad está nos pregando para nos colocar sob seu poder por algum motivo. Mas eu disse que ele havia desaparecido, Janai. Eu disse, você não me disse que todos pensavam que ele estava morto. Você diz que não sabe onde ele está ao mesmo tempo em que afirma que John Carter vai voltar por ele. O que devo acreditar? Se você espera viver e escapar, terá que acreditar em mim, disse com dureza. Em alguns minutos você verá Vordas, então entenderá por que ele não pôde vir até você. Eu começava a perder a paciência com todos eles, pois interpondo suspeitas em um momento em que era necessária a máxima urgência se quiséssemos escapar antes que as suspeitas de Aimed fossem despertadas. O que devo acreditar? Exigiu Janai. Você não sabe onde Vordas está, e ainda assim diz que o veremos em alguns minutos. Houve um tempo em que eu também não sabia onde ele estava. Quando o encontrei, pareceu mais gentil para você, que estava dependendo dele. Não contar a verdade. Vordas é incapaz de ajudá-lo. Só eu posso ajudá-lo. Infelizmente, para executar meu plano de fuga, você terá que descobrir o que aconteceu com Vordas. Agora, já perdemos tempo suficiente inutilmente. Vou partir. E você vem comigo. Eu devo a Vordas ajudá-lo. Os outros podem fazer o que acharem melhor. Eu irei com você, disse Pandar. Não poderíamos estar em pior situação em outro lugar do que aqui. Todos decidiram me acompanhar. Citou relutantemente. Ele foi e ficou perto de Janai e sussurrou algo para ela. Levando Teiaiton comigo, entrei no pequeno laboratório e recolhi todos os instrumentos necessários para o retransporte do meu cérebro de volta ao meu próprio corpo. Entreguei-os a Teiaiton. Em seguida, desliguei o motor e todas as suas conexões, pois sem o motor meu sangue não poderia ser bombeado de volta para minhas veias e artérias. Tudo isso tomou tempo, mas finalmente estávamos prontos para partir. Eu tinha quase certeza de que não poderíamos evitar nem ser notados nem levantar suspeitas. O melhor que eu podia esperar era que conseguíssemos chegar ao 3:17 antes que a perseguição nos alcançasse. O espetáculo de 2 Ormads, 4 homens vermelhos e Janai, juntamente com os fardos que Teiaiton e eu carregávamos, atraiu atenção imediata, e de ninguém menos que, entre outros, o novo governador do prédio do laboratório. Para onde você vai? Ele exigiu. O que você vai fazer com esse equipamento? Vou colocá-lo nas fossas. Onde estará seguro? Respondi. Se Rastavas voltar, ele vai precisar dele. Ele já estaria seguro onde estava, replicou. Eu estou no comando aqui agora, e se eu quiser que seja movido,
Cuidarei disso pessoalmente. Leve-o de volta de onde você o pegou. Desde quando um anão dá ordens a um Odvar? Perguntei. Saia do caminho. Então segui adiante novamente com meus companheiros em direção à rampa que levava às fossas. Espere, ele rosnou. Vocês não vão a lugar algum com esse equipamento e a garota sem uma ordem de Aimed. Suas ordens são levar a garota ao palácio, não às fossas. E eu tenho minhas ordens diretas de Aimed para garantir que vocês obedeçam às suas. Então ele levantou a voz e gritou por ajuda. Eu sabia que logo seríamos atacados por guerreiros. Então indiquei aos meus companheiros que acelerassem em direção às fossas. Corremos praticamente ladeira abaixo pelo longo caminho sinuoso com o governador do edifício do laboratório em nossos calcanhares, mantendo um contínuo berro por socorro. E atrás de nós, em seguida, ouvimos os gritos de resposta dos guerreiros em perseguição. 18. Ilha da Traição. Todo o meu plano agora parecia estar condenado ao fracasso, pois mesmo que conseguíssemos alcançar o 3. 17. Eu não ousaria entrar nele e revelar a via de nossa fuga. No entanto, tínhamos chegado até aqui, e não havia como voltar atrás. Havia apenas uma solução para o nosso problema. Nenhum testemunho poderia permanecer para levar um relato de volta a Aimed. Tínhamos chegado às minas e estávamos nos movendo pelo corredor principal. O governador seguia nossos passos, mas mantendo uma distância segura de nós. Os gritos dos guerreiros perseguidores evidenciavam o fato de que ainda estavam em nosso rastro. Chamei Tungan para vir ao meu lado, onde lhe passei minhas instruções em tom baixo. Depois do que ele me deixou e falou brevemente, contei a Itanvi e Pandar. Então esses três seguiram para um corredor lateral. O governador hesitou por um momento, mas não o seguiu. Seu interesse estava em acompanhar Janai e a mim, e assim ele continuou atrás de nós. No próximo corredor transversal, conduzi o restante do grupo à direita, parando imediatamente e deixando de lado minha carga. Nós os encontraremos aqui, eu disse. Há apenas uma coisa a lembrar: se quisermos escapar e sobreviver, nenhum daqueles que nos perseguem deve ser deixado vivo para conduzir outros atrás de nós. Sitor e Ganred se posicionaram ao meu lado. Janai permaneceu alguns passos atrás de nós. O governador parou bem fora do alcance da espada para guardar seus guerreiros. Não havia armas de fogo entre nós, pois os materiais necessários para a fabricação de explosivos ou não existiam nos pântanos tolnoianos, ou ainda não haviam sido descobertos lá. Estávamos armados apenas com espadas longas, espadas curtas e adagas. Não tivemos que esperar muito antes que os guerreiros chegassem até nós. Eram 9 deles, todos Ormats. O governador tinha o corpo de um homem vermelho e o cérebro de um Ormad. Eu o conhecia razoavelmente bem no palácio. Ele era astuto e cruel, mas carecia de coragem física. Ele parou seus guerreiros, e os 10 ficaram de pé nos enfrentando. É melhor vocês se renderem, disse ele, e voltarem comigo. Vocês não têm chance. Somos 10 e vocês apenas 3. Se vierem pacificamente, não direi nada a Aimed sobre isso. Eu vi que ele estava ansioso para evitar uma luta, mas em uma luta residia nossa única chance de escapar. Uma vez no palácio de Aimed, Janai e eu estaríamos perdidos. Finge estar considerando sua proposição, pois queria ganhar um momento, e precisava apenas de um instante, pois logo vi Tunga, Pandar e Aitão se aproximando silenciosamente por trás do governador e de seu grupo. Agora, gritei, e a minha palavra os 3 atrás dele soltaram um grito que fez os 10 se virarem simultaneamente. Então Sitor, Ganred e eu avançamos com espadas em punho. Numericamente, as chances estavam todas a favor deles, mas, na realidade, eles não tinham nenhuma chance. O ataque surpresa os desconcertou, mas os fatores que deram a maior vantagem foram minha força sobre-humana e meu braço longo para a espada. No entanto, eles logo perceberam que estavam lutando pela vida, e como ratos encurralados, lutaram furiosamente. Vi o pobre Teaiton cair com o crânio rachado e Pandar ferido, mas não antes de ele ter se livrado de um antagonista. Tunga eliminou 2. Sitor, para minha surpresa e decepção, ficou para trás, sem se oferecer para se arriscar, mas não precisávamos dele. Um após outro, minha espada longa rachou crânios do topo da cabeça ao queixo, até que o único inimigo restante era o governador, que tinha participado o mínimo possível do breve confronto. Agora, gritando, ele tentou escapar, mas Tungan bloqueou seu caminho. Houve um choque momentâneo de aço, um grito, e então Tungan arrancou a lâmina do coração do governador do prédio do laboratório, e a limpou nos cabelos de seu inimigo caído. O corredor era um caos em que corpos horríveis, ensanguentados e sem cérebro corriam de um lado para o outro. O que veio depois, odeio lembrar,
mas era necessário destruí-los completamente, especialmente seus cérebros, antes que pudéssemos nos sentir seguros para seguir nosso caminho. Instruindo Tunga a carregar os artigos que eu havia confiado a Teaiton, peguei o motor e liderei o caminho até o 3:17. Notei que Sitor caminhava próximo de Janai, conversando com ela em tons baixos, mas, naquele momento, minha mente estava ocupada demais com outras questões para permitir que isso assumisse qualquer importância particular. Até então, havíamos tido sucesso. O que o futuro nos reservava? Quem poderia prever? Que meios de subsistência poderiam existir na ilha? Eu não sabia, nem tinha mais do que os planos mais vagos sobre como poderíamos escapar da vizinhança de Morbos e dos grandes pântanos Tolnoianos caso John Carter não retornasse por mim. Apenas a morte dele, eu tinha certeza, impediria isso. E eu não podia conceber que o grande senhor da guerra pudesse morrer. Para mim, como para muitos outros, ele parecia imortal, mas suponha que ele voltasse sem Rastavas. Esse pensamento me enchia de horror, não me deixando outra alternativa senão a autodestruição, caso se provasse uma verdadeira profecia. Muito melhor a morte do que viver na minha forma atual, horrível e repulsiva. Melhor a morte do que ver Janai perdida para mim para sempre. Esses eram os meus pensamentos quando chegamos à porta do 3:17, e ao abri-la, conduzi meu grupo para a câmara. Quando Janai viu o corpo de Vordas deitado na fria laje de Irsita, ela soltou uma exclamação de horror e se voltou ferozmente para mim. Você mentiu para mim, Thordurbar, disse ela, em um sussurro contido. O tempo todo você sabia que Vordas estava morto. Por que você fez isso comigo? De forma tão cruel. Vordas não está morto, eu disse. Ele apenas espera o retorno de Rastavas para restaurá-lo à vida. Mas por que você não me contou? Ela perguntou. Só eu sabia onde o corpo de Vordas estava escondido. Não teria beneficiado nem você nem ele se você soubesse. E quanto menos pessoas soubessem, mais seguro estaria o corpo de Vordas. Nem mesmo para você, em quem eu sabia que podia confiar, eu revelaria o segredo de seu esconderijo. Somente agora você e os outros sabem, porque não havia outro caminho de fuga de Morbos, exceto por esta sala onde Vordas está. Acredito que posso confiar a vocês todos este segredo, mas mesmo assim posso prometer que nenhum de vocês jamais retornará vivo a Morbos enquanto o corpo de Vordas estiver aqui e eu permanecer vivo. Sitor havia se aproximado da laje onde o corpo jazia e estava examinando-o minuciosamente. Eu ouvi acenar com a cabeça e um meio sorriso surgiu em seus lábios enquanto lançava um rápido olhar em minha direção. Perguntei-me se ele suspeitava da verdade, mas que diferença faria se ele suspeitasse, contanto que mantivesse a boca fechada. Eu não queria que Janai soubesse que o cérebro de Vordas residia no horrível crânio de Thordurbar. Tola, talvez. Pensei que se ela soubesse, talvez nunca conseguisse esquecer o fato, mesmo quando meu cérebro retornasse ao seu próprio corpo. Ela parecia imersa em pensamentos por alguns momentos depois que lhe expliquei por que não lhe contará sobre a aparente tragédia que havia assolado Vordas, mas, em seguida, voltou-se para mim vivamente e falou com gentileza. Sinto muito por ter duvidado de você, Thordurbar, e ela disse. Você fez bem em não revelar a ninguém o paradeiro do corpo de Vordas. Foi uma precaução sábia e um ato de lealdade. 19. Voo noturno. Foi com um sentimento de alívio que conduzi meu pequeno grupo pelo longo túnel até a ilha rochosa na costa de Morbos. Como escaparíamos da ilha era um problema para o futuro. Havia, é claro, sempre em minha mente a esperança de que John Carter retornasse de Hélio com uma frota de resgate, mas por trás dessa esperança espreitava o espectro do medo, gerado pela dúvida sobre se ele e Rastavas haviam conseguido atravessar os horríveis pântanos do grande mar Stonolian e alcançar seu veloz avião que se encontrava escondido além de Funda. Havia pássaros e roedores na ilha, e cresciam lá árvores e arbustos que davam nozes e frutas. Tudo isso, junto com os peixes que conseguíamos pescar, nos fornece alimento suficiente para que não passássemos fome, mas tivéssemos fartura. Fiz um abrigo para Janai, para que ela pudesse ter um pouco de privacidade, mas como o clima estava ameno, o resto de nós dormia ao relento. A pequena ilha era acidentada, e fizemos nosso acampamento do outro lado, longe de Morbos, para que as colinas nos escondessem da cidade. Neste local isolado, comecei a construção de 2 barcos leves, cada um capaz de transportar 3 de nós e um suprimento de provisões, um sendo maior que o outro com o propósito de acomodar o corpo de Vordas, pois eu havia decidido levá-lo conosco caso John Carter não retornasse dentro de um tempo razoável e se tornasse necessário tentarmos a perigosa viagem em nossa frágil embarcação. Durante esse período,
Percebi que Sitor passava grande parte de seu tempo livre na companhia de Janai. Ele era um sujeito simpático e um conversador esperto, então eu não podia me surpreender que ela encontrasse prazer em sua companhia. Ainda assim, devo admitir que sofri muitos ataques de ciúme. Sitor também era muito amigável com Pandar, o Fundaliano, de modo que socialmente parecíamos naturalmente nos dividir em grupo. Com Pandar, Sitor e Janai em um, e Ganred, Tungan e eu no outro. Não havia nenhum desentendimento entre nós, mas a divisão era mais ou menos natural. Ganred era um Tonoliano, e Tonal e Fundal eram inimigos hereditários, de modo que Ganred e Pandar tinham pouco ou nada em comum. Tungan, com o corpo de um homem vermelho e o cérebro de um ormade, e eu, com o corpo de um ormade. Possivelmente nos sentimos atraídos um pelo outro porque sabíamos que os outros, nos recessos secretos de seus corações, nos consideravam monstros, menos humanos do que os animais inferiores. Posso dizer que um corpo horrível como o meu provoca um sentimento de inferioridade que não pode ser superado, e Tungan, embora apresenta-se uma fachada corajosa com o corpo do assassino de Aor, deve ter sentido muito do que eu sentia. Depois de termos terminado os barcos, o que exigiu várias semanas de trabalho incessante, a ociosidade forçada pesava sobre nós, e a dissensão mostrou seu feio rosto diante de nós. Sitor insistiu que partissemos imediatamente, mas eu queria esperar um pouco mais, pois sabia que, se John Carter vivesse e chegasse a Arium, ele voltaria por mim. Pandar concordou com Sitor, mas Ganred hesitou, já que o plano era tentar alcançar Funda, onde ele temia ser mantido prisioneiro e lançado à escravidão. Nas muitas discussões que se seguiram, eu tive o apoio de Tunga, e, para minha grande satisfação, o de Janai também quando ela percebeu que eu estava determinado a esperar ainda um pouco mais. Não deveríamos partir, ela disse, a menos que possamos levar o corpo de Vordas conosco, e este Todurbar se recusa a permitir isso até estar satisfeito de que não há esperança de resgate de Hélio. Contudo, acho, disse ela para mim, que você está cometendo um engano e que deveria se curvar ao julgamento e à experiência superiores de Sitor, que é um homem vermelho com o cérebro de um homem vermelho. Sitor estava presente durante essa conversa, e eu o vi lançar um olhar rápido para mim. Invamente me perguntei se ele suspeitava que o cérebro de Vordas residia em minha cabeça horrível. Eu esperava que ele não compartilhasse suas suspeitas com Janai. Sitor pode ter o cérebro de um homem vermelho, eu disse, mas ele está funcionando agora somente no interesse de Sitor. O meu, ou mais inferior que seja, está imbuído de um único desejo, que supera toda e qualquer outra consideração além do bem-estar de você e de Vordas. Não deixarei esta ilha até o retorno de John Carter, a menos que eu seja absolutamente forçado a fazê-lo, até que eu esteja convencido de que não resta o menor vestígio de esperança de que ele retornará. Nem permitirei que você, Janai, parta. Os outros podem partir se quiserem, mas prometi a Vordas que protegeria Janai, e eu não a estaria protegendo se permitisse que ela se lançasse na perigosa viagem através dos grandes pântanos tonalinos em direção à inóspita Funda até que não reste outro curso de ação a seguir. Eu sou minha própria senhora, rebatendo Janai, com raiva. E eu irei embora se eu quiser. Nenhum Ormad pode ditar minhas ações. Janai está absolutamente certa, disse Sitor. Você não tem o direito de interferir. No entanto, eu irei interferir, respondi, e ela permanecerá aqui comigo mesmo que eu tenha que mantê-la força. O que, acho que todos vocês concordarão, eu sou fisicamente capaz de fazer. Bem, as coisas não ficaram nada agradáveis depois disso, e Janai, Sitor e Pandar passaram mais tempo juntos do que nunca, e frequentemente conversavam em tons baixos que não podiam ser ouvidos. Eu pensei que eles apenas estavam resmungando entre si e me dirigindo xingamento. Claro, isso me deixou muito triste ao pensar que Janai havia se voltado contra mim, e eu estava extremamente infeliz, mas eu não antecipava outro desfecho das reclamações deles além deste e estava bastante confiante de que teria meu próprio caminho. O que meu julgamento mais sensato me convence a ser o caminho seguro. Sitor e Pandar haviam encontrado um lugar para dormir que ficava bem distante do local que Ganred, Tungan e eu havíamos escolhido, como se quisessem nos mostrar que não tinham nada em comum conosco. Isso me convinha perfeitamente, pois eu já tinha começado a desconfiar e a não gostar de nenhum dos dois. Enquanto eu me preparava para me recolher uma noite após um dia de pesca, Tungan veio e se agachou ao meu lado. Ouvi algo hoje, disse ele, que pode te interessar. Eu estava cochilando sob um arbusto perto da praia esta tarde, quando Sitor e Janai vieram e sentaram ao lado do mesmo arbusto atrás do qual eu estava cochilando. Eles aparentemente estavam discutindo sobre você,
e ouvi Janai dizer: tenho certeza de que ele é realmente muito leal a Vordaj e a mim. É apenas seu julgamento que está em falha, mas o que se pode esperar do cérebro deformado de um Ormad em um corpo tão deformado? Você está completamente enganado, respondeu Citor. Ele tem apenas uma ideia em mente, e essa é possuir você para si mesmo. Há algo que eu sei há muito tempo, mas que hesitei em lhe contar porque não queria te machucar. O Vordaj que você conheceu nunca viverá novamente. Seu cérebro foi removido e destruído, e Todurbar escondeu e protegeu seu corpo, aguardando o retorno de Rastavas, que transferirá o cérebro Ormad de Todurbar para o crânio de Vordaj. Então ele virá até você com esse corpo novo e bonito, esperando conquistar você, mas não será Vordaj que espera possuí-la, e sim o cérebro de um Ormad no corpo de um homem. Que horrível! Exclamou Janai. Não pode ser verdade. Como você pode saber tal coisa? Aimed me disse, respondeu Citor. O corpo de Vordaj deveria ser a recompensa de Todurbar pelos serviços que ele havia prestado a Aimed, e para garantir ainda mais, Todurbar persuadiu Aimed a destruir o cérebro de Vordaj. E o que Janai respondeu? Eu perguntei. Ela não acreditou nele? Acreditou. Sim, ela acreditou, disse Tunga, pois disse que isso explicava muitas coisas que até então ela não conseguia compreender. E agora ela sabia por que você, um Ormad, havia demonstrado uma lealdade tão notável para com um homem vermelho. Eu estava enojado, com raiva e magoado, e me perguntei se uma garota como Janai merecia o amor e a devoção que eu sentia por ela. E então meu bom senso veio em meu socorro ao perceber que a afirmação de Citor era, à primeira vista, uma explicação lógica da minha atitude em relação à garota. Pois, de fato, por que um Ormad horrível defenderia um homem vermelho cujo corpo ele poderia adquirir, ao mesmo tempo em que adquiria uma garota bonita, ou pelo menos uma chance razoável de conquistá-la? Algo que sua forma horrível atual impediria. Você vê que terá que tomar cuidado com aquele rato, disse Tunga. Não precisarei por muito tempo, disse eu, pois amanhã farei com que eles se engulem suas palavras, e contarei a verdade a eles, que acho que Citor já suspeita, mas surpreenderá Janai. Fiquei acordado por muito tempo naquela noite, imaginando como Janai reagiria à verdade, o que ela diria. Pensaria ou faria quando eu lhe contasse que por trás deste meu rosto horrível estava o cérebro de Vordaj, mas, finalmente, adormeci. E por ter ficado acordado por tanto tempo, dormi até tarde na manhã seguinte. Foi Gunhead de Tonal quem me acordou. Ele me sacudiu bruscamente, e quando abri os olhos, vi que ele estava muito excitado. O que houve? Gunhead, perguntei. Citor, explicou ele. Citor e Pandar pegaram um dos barcos e fugiram com Janai. Levantei-me de um salto, e corri rapidamente até onde havíamos escondido os barcos. Um deles havia desaparecido, mas isso não era totalmente o pior, pois um grande buraco havia sido aberto no fundo do outro, o que certamente atrasaria a perseguição por vários dias. Então, essa foi a minha recompensa pelo meu amor, lealdade e devoção. Eu estava muito aflito no coração. Agora, pouco me importava se John Carter voltaria ou não. A vida daqui em diante seria um vazio, vazio de tudo, exceto de sofrimento. Afastando-me desconsoladamente do barco, Ben colocou uma mão sobre meu ombro. Não se entristeça, disse ele. Se ela foi por vontade própria, não vale a pena chorar por ela. Ao ouvir suas palavras, uma esperança frágil, apenas o suficiente para agarrar-se em desespero, veio aliviar minha agonia mental. Se ela fosse por vontade própria, talvez ela não tenha ido por vontade própria. Talvez Citorra tenha levado à fossa. Ali, ao menos, havia uma esperança, e eu decidi me apegar a ela até o amargo fim. Chamei Tungan, e nós três nos pusemos a trabalhar para reparar o barco danificado. Trabalhamos furiosamente, mas levaram-se 3 dias inteiros para tornar a embarcação navegável novamente, pois Citorra havia feito um excelente trabalho de demolição. Eu supus que, como Pandar estava com eles iriam direto para Fundão, onde Pandar poderia conseguir que os recebessem como amigo. E assim planejei segui-los até Fundão, custasse o que custasse. Senti dentro de mim a força de 100 homens, o poder de demolir um exército inteiro sozinho e de arrasar as muralhas da cidade mais forte. Finalmente estávamos prontos para partir, mas antes de irmos, eu precisava tomar uma precaução. Sob pedras, mato e terra, esconde a entrada do túnel que levava de volta à sala onde jazia o corpo de Vordaj. Citor havia apropriado-se do barco maior, que era muito mais espaçoso para 3 pessoas do que seria o menor, mas também era mais pesado, e havia apenas 2 homens para remá-lo, enquanto em nossa embarcação mais leve éramos 3. Gunhead,
Ganhou, então, apesar de eles terem uma vantagem de 3 dias sobre nós, senti que era possível que os alcançássemos antes de chegarem à funda. Isso, no entanto, era apenas uma esperança, já que seria por um puro acaso que seguiríamos o mesmo percurso que eles pelo labirinto de vias navegáveis sinuosas que existia entre nós e nosso destino. Era totalmente possível que os passássemos sem nos dar conta. Qualquer das partes poderia seguir algum trecho de água que parecesse razoável apenas para descobrir que terminava em um beco sem saída, exigindo o retracejamento de milhas exaustivas, pois os desertos dos pântanos Tonólia não são mapeados e eram totalmente desconhecidos para todos os membros de ambas as partes. Estando acostumado a observar o terreno do ar, eu havia obtido uma boa imagem mental da área sobre a qual havíamos voado quando os Ormad nos levaram a Morbus às costas de seus malagores, e não tinha dúvida de que Sitor havia voado sobre o distrito muitas vezes. No entanto, eu tinha poucas razões para acreditar que esses fatos beneficiariam qualquer um de nós de forma significativa, já que, da superfície da água, a visão estava constantemente obstruída pela vegetação que crescia sobre a superfície do pântano e por numerosas ilhas, grandes e pequenas. Meu coração estava realmente pesado quando parti em busca de Sitor, primeiro, por minhas dúvidas quanto à lealdade de Janai, e segundo, porque fui forçado a abandonar meu próprio corpo e ir ao mundo com a horrível disfarce de um Ormad. Por que eu deveria perseguir Janai, que, ouvindo Sitor e acreditando nele acima de mim, me havia desertado? Só pode ser explicado pelo fato de que eu estava apaixonado por ela, e que o amor faz um homem se tornar tolo. Partimos após o anoitecer para que pudéssemos escapar da detecção por Morbo. Apenas Clurus, a lua menor e mais distante, estava no céu, mas iluminava nosso caminho de forma suficiente, e as estrelas nos davam a direção, minha força prodigiosa adicionando pelo menos mais 2 homens ao esforço de remar. Havíamos decidido avançar tanto de dia quanto de noite, cada um obtendo o sono necessário em turnos. No fundo do barco, tínhamos provisões de sobra, e a velocidade com que podíamos impulsionar a canoa nos dava a esperança de que poderíamos escapar do ataque de quaisquer nativos hostis que pudessem nos descobrir. No primeiro dia, um bando de malagores voou sobre nós, viajando na direção de Funda. Estávamos escondidos deles pelo matagal pendente de um canal estreito que estávamos atravessando, mas eles estavam claramente visíveis para nós e podíamos ver que cada malagor carregava um guerreiro Ormad em suas costas. Outro grupo de ataque, comentou Gunhead, mais provavelmente um grupo de busca que a Imed enviou atrás de nós. Eu disse, pois ele deve ter descoberto que escapamos de Morbor. Mas escapamos semanas atrás, disse Tunga. Sim, concordei. Mas não tenho dúvida de que durante todo esse tempo ele tem enviado grupos de busca em todas as direções. Gunhead acenou com a cabeça. Provavelmente você está certo. Vamos torcer para que eles não descubram nenhum de nós, pois se descobrirem, iremos para os tanques ou para o incinerador. No segundo dia após termos entrado em um lago de tamanho razoável, fomos descobertos por selvagens que habitavam suas margens. Eles embarcaram em várias canoas e saíram para nos interceptar. Remamos com afinco, e nossa pequena embarcação praticamente deslizava sobre a superfície da água, mas os selvagens haviam partido de um ponto na margem levemente à nossa frente, e parecia quase certo que nos alcançariam antes que pudéssemos passar por eles. Era um grupo selvagem, e à medida que se aproximavam, vi que estavam totalmente nus, com cabelos espetados em todas as direções, e seus rostos e corpos pintados para torná-los ainda mais horríveis do que a natureza havia destinado. Eles estavam armados com lanças rudimentares e tacapis, mas não havia nada de rudimentar na maneira como eles manejavam suas longas canoas, que cortavam a água em uma velocidade impressionante. Mais rápido, eu insisti. E agora, a cada remada, nossa canoa parecia sair da água, enquanto avançava como um ser vivo. Os selvagens agora gritavam em exultação, pois parecia certo que iriam nos alcançar, mas a energia que colocavam em seus gritos selvagens teria sido melhor empregada nos remos, pois logo passamos sua canoa de frente e começamos a nos afastar deles. Furiosos, lançaram lanças e porretes contra nós da canoa da frente, mas não atingiram, e logo ficou óbvio que os tínhamos escapado e eles não poderiam nos alcançar. No entanto, continuaram por alguns minutos e então, com maldições irritadas, voltaram de mau humor para a margem. Foi bom para nós que assim fizessem, pois Gunhead e Tungan haviam alcançado o limite de sua resistência,
e ambos desabaram exaustos no fundo da canoa no momento em que os selvagens desistiram da perseguição. Não senti cansaço e continuei a remar em direção ao final do lago. Aqui entramos em um canal sinuoso que seguimos por cerca de 2 horas sem mais aventuras. O sol estava prestes a se pôr quando ouvimos o bater de grandes asas se aproximando à nossa frente. Malagos, disse Tungan. O grupo de busca está retornando, comentou Gunhead. Com que sucesso? Eu me pergunto. Eles estão voando muito baixo. Eu disse, vamos, encostem na terra embaixo desses arbustos. Mesmo assim, teremos sorte se não nos virem. Os arbustos cresciam na beira de uma ilha baixa e plana, que se erguia apenas alguns centímetros acima da superfície da água. Os Malagos passaram por nós baixo e deram meia volta. Eles vão pousar, disse Tungan. Os Ormads não gostam de voar à noite, pois os Malagos não enxergam bem depois do anoitecer. E Turia, voando baixo acima deles, os assusta e confunde. Todos nós estávamos olhando para cima enquanto eles passavam por nós, e eu vi que 3 dos Malagors estavam carregando o companheiro. Os outros também notaram. E Gunhead disse que eles tinham prisioneiro. E eu acho que uma delas é uma mulher, disse Tungan. Talvez tenham capturado Sitorripandar e Janai. Eles estão desembarcando nesta ilha, disse Gunhead. Se esperarmos até escurecer, podemos passar por eles em segurança. Primeiro, preciso saber se um dos prisioneiros é a Janai. Respondi. Será a morte para todos nós se formos descobertos, disse Tungan. Temos uma chance de escapar, e não podemos ajudar Janai sendo capturados nós mesmos. Eu preciso saber, disse eu. Vou à terra firme para descobrir. Se eu não voltar logo após o anoitecer, vocês dois sigam em frente, e que a boa sorte os acompanhe. E se você descobrir que ela está lá? Perguntou Gunhead. Então voltarei até vocês e seguiremos imediatamente para Morbor. Se Janai for levada de volta, eu também preciso retornar. Mas você não vai conseguir nada, insistiu Gunhead. Você estará sacrificando nossas vidas, assim como a sua, inutilmente. Você não tem o direito de fazer isso conosco quando não há esperança de sucesso. Se houvesse ao menos a menor esperança, seria diferente, e eu, por minha vez, o acompanharia. Mas como não há esperança, recuso categoricamente. Não vou desperdiçar minha vida em uma missão tola. Se Janai estiver lá, disse eu voltarei. Mesmo que tenha que voltar sozinho. Vocês dois podem me acompanhar ou podem permanecer nesta ilha. Isso é com vocês. Eles pareciam muito abatidos. E nenhum dos dois respondeu enquanto eu rastejava para a margem entre os arbustos que serviam de esconderijo. Não pensei mais em Tungan e Gunhead. Minha mente estava totalmente ocupada com o problema de descobrir se Janai era um dos prisioneiros que os Ormads estavam trazendo de volta para Morbor. Os arbustos baixos que cresciam na ilha ofereciam excelente cobertura, e eu me esgueirei entre eles de barriga para baixo na direção de onde ouvi vozes. Era um trabalho lento, e já estava quase escuro quando alcancei um ponto de onde podia observar o grupo. Havia uma dúzia de guerreiros Ormad e 2 oficiais. Aos poucos, aproximando-me mais, descobri algumas figuras deitadas, e imediatamente reconheci a mais próxima de mim como Sitor. Ele estava amarrado, de mãos e pés, e pela sua presença eu soube que Janai também estava lá, mas eu queria ter certeza. Então me movi cautelosamente para outra posição de onde eu pudesse ver os outros dois. Um deles era Janai. Não consigo descrever as emoções que me invadiram ao ver a mulher que amava deitada, amarrada no chão, novamente prisioneira dos horríveis servos de Aimed e condenada a ser devolvida a ele. Ela estava tão perto de mim, mas eu não podia deixá-la saber que eu estava ali procurando uma maneira de servi-la tão lealmente como se ela não tivesse me abandonado. Fiquei ali por muito tempo apenas olhando para ela, e então, quando a escuridão caiu, virei-me e rastejei cautelosamente para longe, mas logo, como nenhuma lua estava no céu naquele momento, levantei-me sem medo de ser detectado e caminhei rapidamente em direção ao local onde havia deixado Gunhead e Tungan. Eu estava tentando descobrir como poderíamos voltar para Morbos mais rapidamente do que havíamos vindo, mas sabia que seria difícil superar nossa velocidade, e tive que me resignar ao fato de que levaria 2 dias antes que eu pudesse alcançar a cidade. E nesse meio tempo, o que poderia ter acontecido com Janai? Eu estremeci ao contemplar seu destino, e tive que me contentar com a reflexão de que, se não pudesse resgatá-la, ao menos poderia vingar sua morte. Eu odiava pensar em obrigar Tungan e Gunhead a retornarem comigo,
Mas não havia outra maneira. Eu precisava da força de seus remos para apressar meu retorno. Eu nem mesmo podia lhes oferecer a alternativa de permanecer na ilha. Esses eram meus pensamentos quando cheguei ao lugar onde havia deixado o barco. Ele havia desaparecido. Gunhead e Tunga me abandonaram, levando com eles meu único meio de transporte de volta para Morgoth. Por um momento fiquei absolutamente atônito com a enormidade do infortúnio que me havia atingido, pois parecia excluir qualquer possibilidade de eu ser de alguma ajuda a Janai. Afinal, ela era a única que importava. Sentei-me na beira do canal e enterrei o rosto nas mãos, num esforço aparentemente inútil de planejar o futuro. Concebi e descartei uma dúzia de projetos loucos, finalmente decidindo pelo único que parecia oferecer alguma chance de sucesso. Decidi retornar ao acampamento dos Ormads e me entregar. Pelo menos assim eu poderia ficar perto de Janai, e uma vez de volta a Morgos com ela, alguma circunstância favorável poderia me dar a oportunidade que eu buscava, embora meu juízo mais sensato me dissesse que a morte seria minha única recompensa. Então me levantei e comecei a voltar ousadamente para o acampamento, mas, ao me aproximar dele, e antes de ser descoberto, outro plano me ocorreu. Se eu voltasse para Morgos como prisioneiro, amarrado de mãos e pés, Aimed, sem dúvida, me destruiria enquanto eu ainda estivesse indefeso, pois ele conhecia minha grande força e a temia, mas se eu conseguisse chegar a Morgos sem ser descoberto, poderia realizar algo mais significativo, e se eu conseguisse chegar antes que Janai fosse devolvida a Aimed, minhas chances de salvá-la dele aumentariam 1000 vezes. Então agora me movi com mais cautela, circulando o acampamento até encontrar os Malagores, alguns descansando em sono, com as cabeças enfiadas sob suas enormes asas, enquanto outros se moviam inquietos por ali. Eles não estavam amarrados de forma alguma, pois os Ormads sabiam que eles não voariam à noite por vontade própria. Circulando ainda mais longe, aproximei-me deles pelo lado oposto do acampamento, e como eu era um Ormad, não despertei suspeitas entre eles. Aproximando-me do primeiro que encontrei, segurei seu pescoço e o conduzi silenciosamente, e quando senti que estava longe o bastante do acampamento para estar seguro, saltei em suas costas. Eu sabia como controlar a grande ave, pois tinha observado Teiaitão cuidadosamente na época em que fui capturado e transportado da região de Fundal para Morgoth, e muitas vezes conversei com oficiais e guerreiros Ormat sobre elas, adquirindo assim todo o conhecimento necessário para controlá-las e direcioná-las. A princípio, o pássaro se recusou a levantar voo e tentou me combater, de modo que temi que o barulho atraísse a atenção do acampamento, e logo aconteceu, pois ouvi alguém gritar: "O que está acontecendo aí fora?" E logo, à luz da lua mais distante, vi 3 Ormads se aproximando. Mais uma vez tentei instigar o grande pássaro a se erguer, chutando violentamente com meus calcanhares. Agora os Ormads corriam em minha direção, e todo o acampamento estava em alerta. O pássaro, excitado pelos meus golpes e pelo barulho dos guerreiros se aproximando por trás, começou a fugir deles, e abrindo suas grandes asas, bateu-as vigorosamente por um momento, e então nos levantamos do chão e voamos pela noite. Pelas estrelas eu guiei para Morgoth, e isso era tudo o que eu tinha a fazer, pois seu instinto de retorno mantinha, a partir de então, no curso certo. O voo foi rápido e seguro, embora o Malagor tenha se excitado quando Túria surgiu abaixo do horizonte e cortou o céu. Túria, a menos de 6.000 milhas da superfície de Barsoom, e circundando o planeta em menos de 8 horas, apresenta um espetáculo magnífico enquanto percorre os céus, um espetáculo bem capaz de instilar terror nos corações de animais inferiores, cujos hábitos são totalmente diurnos. No entanto, meu pássaro manteve sua direção, embora voasse muito baixo, como se estivesse tentando se manter o mais longe possível da gigantesca bola de fogo que parecia persegui-lo. Ah, nossas noites marcianas! Um espetáculo deslumbrante que nunca deixa de encantar a imaginação dos barsômianos. Quão pálidas e sombrias devem parecer as noites na Terra, com um único satélite se movendo a passo de lesma pelo céu a uma distância tão grande do planeta que deve parecer não maior do que uma bandeja. Mesmo sob o estresse em que minha mente estava, ainda podia me emocionar com o magnífico espetáculo desta noite gloriosa. A distância que havia exigido 2 dias e 2 noites de esforços árduos para vir de Morgos foi percorrida em poucas horas pelo rápido Malagor. Foi com alguma dificuldade que consegui forçar a criatura a pousar na ilha de onde havíamos partido 2 dias antes, pois ela queria desembarcar em seu local habitual, diante dos portões de Morgoth. Mas, finalmente, consegui,
e foi com um suspiro de alívio que deslizei das costas da minha relutante montaria. Ela não queria decolar vivamente, mas eu a forcei a fazê-lo, pois não podia correr o risco de ser vista se surgisse da ilha após o nascer do sol, e assim revelar o meu refúgio único aos meus inimigos. Caso suas suspeitas fossem despertadas pelo relato que eu sabia que o grupo de busca retornante teria que contar, depois de conseguir afugentá-lo, fui imediatamente até a boca do túnel que levava de volta ao prédio do laboratório, onde removi detritos suficientes para me permitir rastejar para dentro do túnel. Antes de fazer isso, arranquei um grande arbusto, e enquanto me contorcia para trás pelo orifício, arrastei o arbusto comigo, na esperança de que ele preenchesse o buraco e escondesse a abertura. Então, corri pelo longo túnel até o 3:17. Foi com um sentimento de grande alívio que encontrei meu corpo ainda seguro em seu túmulo semelhante a uma cripta. Por um momento, permaneci olhando para ele, e acho que, com exceção de Janai, nunca desejei tanto possuir qualquer outra coisa. Meu rosto e meu corpo podem ter seus defeitos, mas em comparação com a monstruosidade grotesca que meu cérebro agora dirigia, eles estavam entre as coisas mais belas do mundo, mas ali jaziam, tão perdidos para mim quanto se tivessem sido levados ao incinerador, a menos que Rastavas retornasse. Rastavas, Don Carter, onde eles estavam? Talvez mortos em Funda, talvez há muito tempo mortos pelos grandes pântanos de Tonolian, talvez vítimas de algum acidente em sua viagem de volta para Hélio, se tivessem conseguido alcançar o avião de John Carter fora de Funda. Eu praticamente havia perdido a esperança de que eles voltassem por mim, porque tempo suficiente havia passado para permitir que John Carter fizesse a viagem até Hélio e retornasse facilmente, muito antes deste momento. Ainda assim, a esperança não morria. 20 O poderoso J.E.D. de Goole. Percebi que meus planos a partir de agora deveriam depender das condições que eu enfrentasse. Minha esperança era que eu pudesse chegar ao palácio de Aimed sem ser detectado e me esconder na sala do trono até que Janai fosse trazida diante dele. Eu então tentaria destruir Aimed, e se tivesse sucesso, o que eu não duvidava que aconteceria, lutar ao lado de Janai em direção à liberdade. Que eu pudesse falhar parecia bastante provável, mas, pelo menos, eu teria destruído seu pior inimigo, e poderia até encontrar seguidores suficientes entre os Ormacs, que estavam sempre descontentes com seus governantes, para prometer algum sucesso ao tomar a cidade e a ilha de Morbor. Esse era meu sonho, mas estava condenado a nunca se realizar. Eu estava calculando sem considerar a sala de Vat número 4. Quando me aproximei da porta que se abria para o corredor, pensei ter ouvido sons além dos painéis pesados. Por isso, foi com extremo cuidado que fui gradualmente abrindo as portas. À medida que o fazia, o som chegava mais claramente aos meus ouvidos. Era indescritível, um som estranho e ondulante, diferente de qualquer outro som no mundo, e misturavam-se a ele vozes humanas estranhas que murmuravam de forma ininteligível. Mesmo antes de olhar para fora, eu sabia então o que era, e ao entrar no corredor, vi à minha direita, não muito longe da porta, uma massa ondulante de tecido humano viscoso se aproximando lentamente de mim, saindo dela fragmentos não relacionados da anatomia humana: uma mão, uma perna inteira, um pé, um pulmão, um coração, aqui e ali, uma cabeça que mordiscava horrivelmente. As cabeças gritavam para mim, e uma mão tentou me agarrar, mas eu estava bem fora do alcance deles. Se eu tivesse chegado uma hora depois e aberto aquela porta, toda aquela massa horrível teria invadido e o corpo de Vordas teria se perdido para sempre. O corredor à esquerda, que levava à rampa que conduzia aos andares superiores, estava bastante deserto. Percebi que a massa na sala de Vat número 4 deve ter encontrado entrada na extremidade mais distante das fossas através de alguma abertura não vigiada abaixo do nível da rua. Eventualmente, ela preencheria cada fenda e subiria a rampa para os andares superiores do edifício do laboratório. O que? Eu me perguntei. Seria o fim. Teoricamente, nunca deixaria de crescer e se espalhar, a menos que fosse completamente destruído. Ele se espalharia para fora da cidade de Morbus e através das grandes pântanos Tonóianos. Engolfaria cidades, ou, não conseguindo superar suas muralhas, as cercaria e isolaria, condenando seus habitantes à lenta fome. Rolaria pelos leitos secos do mar até as terras agrícolas dos grandes canais de Marte. Eventualmente, cobriria toda a superfície do planeta, destruindo toda outra forma de vida. Concebivelmente, poderia crescer e crescer por toda a eternidade, devorando e vivendo sobre si mesmo. Era uma coisa horrível de contemplar, mas não era sem probabilidade. O próprio Rastavas me disse tanto. Apressei-me pelo corredor em direção à rampa,
esperando que provavelmente não encontraria mais ninguém por ali a essa hora da noite, já que a disciplina e a vigilância do edifício do laboratório eram extremamente relaxadas quando deixadas sob a direção dos Ormados, como fora após meu rebaixamento, mas para meu desgosto e consternação encontrei os andares superiores cheios de guerreiros e oficiais. Um verdadeiro pânico reinava, e em tal medida que ninguém prestava atenção em mim. Os oficiais tentavam manter alguma forma de ordem e disciplina, mas estavam falhando significativamente diante do terror que estava aparente em todos os lugares. Por trechos de conversa que ouvi, soube que a massa do cômodo do vaso número 4 havia entrado no palácio e que Aimed e sua corte estavam fugindo para outra parte da ilha, fora das muralhas da cidade. Também soube que a massa estava se espalhando pelas avenidas da cidade, e o medo dos guerreiros Ormad era que todos fossem impedidos de fugir. Aimed havia dado ordens de que permanecessem e tentassem destruir a massa e impedir sua propagação pela cidade. Alguns dos oficiais estavam tentando cumprir a ordem sem entusiasmo, mas, na maior parte, estavam tão ansiosos para fugir quanto os guerreiros comuns. De repente, um guerreiro ergueu a voz acima do tumulto e gritou para seus companheiros: "Por que deveríamos permanecer aqui para morrer, enquanto Aimed escapa com seus favoritos? Ainda há uma saída aberta, venham, sigam-me." Isso foi o suficiente. Como uma enorme onda, os monstros horríveis varreram os oficiais para um lado, matando alguns e pisoteando outro, enquanto corriam para a saída que levava à única avenida de fuga que ainda lhes restava. Nada podia detê-los, e eu fui levado na correria louca em busca de segurança. Foi até melhor, pois se Aimed estava deixando a cidade, Janai não seria envolvida nisso. Uma vez na avenida, o congestionamento se dissipou, e seguimos em um fluxo constante em direção ao portão externo, mas o voo não parou ali, pois os Ormads aterrorizados se espalharam pela ilha numa tentativa de se afastar o máximo possível da cidade. Então me vi quase sozinho no espaço aberto diante da cidade, onde os Malagors aterrissavam e de onde decolavam em seu voo. Até este local os capturadores de Janai trariam, então aqui eu permaneceria, esperando que alguma circunstância favorável sugerisse um plano pelo qual eu pudesse resgatá-la desta cidade de horrores. Parecia que eu nunca antes tivera que esperar tanto pelo amanhecer, e me encontrei quase sozinho no trecho de planície aberta que se estendia entre os portões da cidade e a margem do lago. Alguns oficiais e guerreiros permaneciam no portão, e batedores entravam constantemente na cidade, e relatavam o progresso da multidão. Pensei que não tivessem me notado, mas logo um dos oficiais se aproximou de mim. "O que você está fazendo aqui?" ele perguntou. "Fui enviado aqui por Aimed", respondi. "Seu rosto é muito familiar", disse o oficial. "Tenho certeza de que já o vi antes. Há algo em você que desperta minhas suspeitas." Eu dei de ombro. "Não faz muita diferença", disse. "O que você pensa?" "Eu sou o mensageiro de Aimed, e trago ordens para o oficial comandante do grupo que foi em busca dos fugitivos." "Ah", disse ele. "Isso é possível, ainda assim, sinto que o conheço." "Duvido", respondi. "Desde que fui criado, vivi em uma pequena vila no fim da ilha." "Talvez", disse ele. "De qualquer forma, não faz diferença alguma. Que mensagem você traz para o comandante do grupo de busca?" "Também tenho ordens para o comandante do portão." "Eu sou ele", disse o oficial. "Bom", eu respondi. "Minhas ordens são levar a mulher, se ela tiver sido recapturada, em uma lagoa e voá-la diretamente para Aimed, e o capitão do portão é responsável por garantir que isso seja feito." "Sinto muito por você. Se houver algum contratempo." "Não haverá nenhum contratempo", ele disse. "Mas não vejo por que deveria haver." "Pode haver, entretanto", assegurei-lhe, "pois algum informante disse a Aimed que o comandante da equipe de busca deseja Janai para si." Em toda a confusão, insubordinação e motim que se seguiram ao abandono da cidade, Aimed não está totalmente seguro de si ou de seu poder, então ele teme que este oficial possa aproveitar as condições para desafiá-lo e ficar com a garota para si quando souber o que aconteceu aqui durante sua ausência. "Bem", disse o capitão do portão, "vou cuidar disso." "Pode ser uma boa ideia", sugeri. "Não deixar o oficial comandante da equipe saber o que você tem em mente." "Vou me esconder dentro dos portões da cidade para que ele não me veja, e você pode trazer a garota até mim. Depois, uma lagoa. Enquanto você envolve o oficial em uma conversa e distrai sua atenção. Então, quando eu tiver voado para longe, você poderá contar a ele." "Isso é uma boa ideia", disse ele. "Você não é tão tolo quanto parece." "Tenho certeza", disse eu, "que você verá que não se enganou ao me avaliar." "Olha", ele disse,
Acho que eles estão vindo agora. E, de fato, ao longe, bem alto no céu, um pequeno grupo de pontos era visível, crescendo rapidamente, até se transformarem finalmente em 11 malagores com suas cargas de guerreiros e cativos. À medida que o grupo se aproximava e se preparava para pousar, eu entrei pelo portão, onde não poderia ser observado ou reconhecido por nenhum deles. O capitão do portão avançou e cumprimentou o comandante do grupo de busca que retornava. Eles conversaram brevemente por alguns momentos, e então eu vi Janai se aproximando do portão, e logo um guerreiro a seguia, conduzindo um grande malagor. Eu observei cuidadosamente o sujeito enquanto ele se aproximava, mas não o reconheci, e então tive certeza de que ele não me conheceria. E então Janai entrou e ficou cara a cara comigo. Toa Durbar, ela exclamou. Silêncio. Sussurrei. Você está em grave perigo do qual acho que posso salvá-la. Se confiar em mim, como evidentemente